pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vou gravar a primeira parte do vídeo respondendo as perguntas do Instagram. Então, tem bastante perguntas, bastante questionamentos. Eu vou dividir em duas partes, então essa vai ser a primeira. Aí daqui 1 ou 2 vídeos eu posto a segunda parte. E as pessoas que autorizaram, eu vou divulgar o arroba deles do Instagram aqui no vídeo. Bom, a primeira pergunta é do Filgueira737. Ele perguntou: se separar uma calopsita dos irmãos de ninho, ela vai adoecer? Porque o meu arlequim ficou fofo e triste. Bom, os animais, como a gente, eles vivem a maioria em grupos, as calopsitas principalmente. Então, elas são monogâmicas, elas formam um casal e permanecem esse mesmo casal para a vida inteira. Elas não se apaixonam, digamos assim, por outra. Ela se apaixona por uma ave e permanece esse amor pro resto da vida. Então, casais, sim, se separar podem causar doenças e outras complicações. Então, a gente não aconselha separar casal já formado, ainda mais casais de anos. Mas eles, consequentemente, vão ser separados, né? Seja separado dos pais ou separados entre irmãos. Os pais, eles expulsam eles do ninho e até quando volta a época de reprodução, eles acabam machucando, agredindo, retirando outras penas desses filhotes, ou até mesmo de adultos, porque quando eles estão reproduzindo só quer ficar o casal na gaiola, eles não querem que esteja mais nenhum outro animal ali junto. É uma época bem complicada, de bastante estresse. Mas entre irmãos, se você separou eles novos, tipo, entrando na papa, separou, eles não ligam muito, não tem essa memória. Se o seu ficou triste, e é que depende muito do caso, mas você separou ele, separou os filhotes, vendeu, deu ele pra alguém e o outro ficou sozinho, o casal era seu, você adquiriu os irmãos, daí não ficou, depende muito, sabe? Se você tinha os 2 filhotes e separou eles e o outro ficou muito sozinho, significa que ele tá realmente triste por uma falta de companhia. Então não é que ele sinta falta exatamente do irmão, mas sim de uma companhia, sabe? Então talvez você deva deixar ele com outro animal dentro da gaiola, com uma outra ave, ou voltar os irmãos se ainda tiver com você o outro. Eu também não vejo muito por que separar as aves. Uma gaiola mínima aí deve caber umas 2 aves. Se ela for muito pequena, ela não é adequada nem pra uma, quem dirá pra 2. Então, é algo a se pensar, assim. Uma ninhada, ela não sente 100% da falta, mas também você não deve tirar uma ave que tava entre 6 irmãos e deixar ela numa gaiola sozinha, sem atenção nenhuma, né? Então, a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar da ave também, né? Mas arrumar uma companhia pra ele, sabe? Se for uma calopsita e você não tem muito espaço, você pode colocar um periquito australiano, eles costumam se dar bem. Mas não deixar essa ave sozinha, porque daí ela pode entrar em um estágio de depressão ou alguma coisa assim. É importante colocar bastante brinquedo na gaiola para que essa ave passe mais o tempo, né? Então são coisas a se pensar. Mas depende muito do caso, eu tinha que saber exatamente da história, do porquê que essa ave foi separada, se ela foi separada e ficou sozinha, se ela tá em contato com as outras, se ela tá com outras, mas ainda assim tá triste. Então eu tinha que saber melhor o contexto dessa história, né? Qualquer coisa você pode me enviar uma mensagem lá e a gente conversa um pouquinho melhor. O Fred, _Mercury, _blogueiro, gostei do nome, perguntou: o que fazer se sua calopsita não come frutas e verduras? Bom, é uma coisa complicada, é uma coisa muito comum, porque a maioria das pessoas... na verdade é assim, ave, você compra uma ave num aviário, ou ganha ela, e basicamente eles falam de semente. É um mix de semente pronto que você encontra em qualquer aviário. Basicamente é isso que você escuta sempre. Mas as aves, elas precisam de uma alimentação variada, elas precisam de muito nutriente, e principalmente se elas estiverem em período de reprodução ou período de desenvolvimento. Então, depende do que a sua ave consome, né?
ela tá comendo só semente, ela tá comendo a semente extrusada, porque se ela come já extrusada já é um bom começo, é uma ave que já tá adaptada a ter os gostos, as texturas um pouco mais diferentes do que só a semente, né? É importante que a ave tenha ali uma introdução de alimentos mais fáceis de ser consumidos. Então, eu aconselho o ovo cozido, que deve ser oferecido uma vez por semana. Lembrando que sempre você deve conversar com o médico veterinário, o técnico e graduando responsável pelo seu animal. Para ele adaptar, fazer o exame físico para ver se essa ave precisa de mais proteína, precisa de menos, o que ela precisa. Mas basicamente é isso. Ovo, uma vez por semana, a maioria deles amam. Os outros alimentos mais fáceis de ser introduzido: milho cozido, milho cru, brócolis, a maioria deles costumam gostar bastante. Couve, nossa, eu não conheço nenhuma ave que não goste de couve. Então, começa com esses. Esse é os alimentos básicos que a maioria das aves costumam comer. Então, como você vai fazer essa introdução? Primeiro você vai fazer misturado, então no período da manhã é o período que eles mais sentem fome. Então, de manhã você pode misturar junto com a semente, então, ou com extrusado, o que eles comerem mais, mas normalmente eles comem mais sementes. Então, pica a couve ou rala a couve e bem fininho e mistura no meio das sementes. Eles vão começar a comer por estar ali no meio. Então, a ave é bagunceira, ele vai começar a comer semente loucamente no período que ele tem mais fome e vai acabar ingerindo essas folhas. Coisas que chamam muita atenção: folha de couve pendurada em cima da gaiola. Então, pega um prendedor, alguma coisa, prende a folha inteira sem cortar em cima da gaiola, que com certeza eles vão ficar curiosos. No começo eles podem ficar com medo, mas depois eles vão ter a curiosidade e vão acabar comendo, ou mesmo aqui despedaçando e ainda não ingerindo. Mas você vai fazendo a graduação e devagarzinho você vai ver que eles vão começar a amar. Você pode, para começar a introdução do milho, você pode oferecer pipoca, lembrando que sempre o alimento in natura é melhor. Então, coloca a pipoca, sei lá, cada 15 dias oferece a pipoca. Aí um dia você mistura a pipoca com milho cozido. Um dia você oferece milho cozido com cenoura ralada. E assim vai indo. Começa oferecendo misturado com o alimento que eles já estão acostumados, para depois você separar. Porque realmente oferecer o alimento misturado com a semente ou com a extrusada acaba gerando um desperdício, porque suja a semente que eles não vão comer posteriormente, faz uma meleca, e o alimento in natura, seja ele cozido, o alimento natural, se ele não for consumido dentro de 1 hora ali, que é o período que eles estão comendo, você deve descartar. Ele não pode ser reaproveitado depois de ser oferecido para a ave. Então, começa com esses alimentos mais fáceis, sabe? Tem ave, por exemplo, eu recebi direto mensagem: eu ofereço couve, a folha inteira, para minha ave há 3 anos e ela não come. Aí eu falo: pica a couve, rala a couve. Ralada ela come, mas não come inteira. Calopsita é um bicho muito complicado, é um bicho bem difícil de agradar. Então você tem que ir pra esse lado, sabe? Brincar com as texturas, com os cortes. Mesma coisa do milho. Oferece o milho na espiga, não comeu. Oferece o milho picado, não comeu. Oferece milho picado cozido, milho picado cru. Vai oferecer couve-flor, brócolis. Oferece cru, depois oferece cozido. Vê qual que a sua ave se adapta mais. Então, varia muito, faz os testes, continua tentando. Se a ave não comeu na primeira, não comeu na segunda, não comeu na terceira, não desiste. Continua tentando, que em algum momento ela vai comer. É super importante, você vai ver que a cor da sua ave vai melhorar, a saúde dela, nossa, vai ficar muito mais bonita. É uma ave literalmente muito mais saudável. E com o tempo, depois que eles começam a gostar do alimento, do simples fato de você começar a cortar o alimento na cozinha, eles vão escutar o barulho e vão ficar bem doidos. Então, eles associam, né, o alimento que eles gostam com o horário, o dia que eles estão acostumados a comer. Então, faz esse teste e depois conta pra gente se funcionou, se não funcionou, como é que foi.
Bom, o underline Jailson, underline Oliveira 1, perguntou: como faço para saber o sexo da minha calopsita? Ela tem 45 dias de vida. Voltamos à mesma coisa de sempre. Bom, calopsita só se sabe o sexo com sexagem. Ponto. Não importa se é cara branca, se é silvestre, não importa. 100%, ter 100% de certeza qual é o sexo da sua ave apenas com sexagem. Seja ela por sangue, seja ela por retirada de pena, é feito o exame de DNA. Uma empresa que eu super aconselho é a Ampligen, ainda mais agora no tempo de quarentena. Então, eles enviam para você o kit de coleta por correio e você reenvia, né? E eles te mandam o resultado depois por e-mail. É um preço super acessível, é uma forma super segura, você não precisa tirar sua ave de casa, não precisa fazer ela, submeter ela a esse estresse de ir até uma consulta, só para fazer uma pequena coleta. Então daí você avalia se você prefere fazer o corte de unha para retirada de sangue, você mesmo faz em casa, é bem simples, é bem rápido, ou a retirada de penas. Daí lá explica tudo certinho como é que funciona e para você enviar. Mas não acredite em criador, não acredite em dono de aviário, funcionário de aviário, não dá para ter certeza do sexo de uma ave, mesmo ela sendo adulta. Por exemplo, a Noa é uma fêmea que a gente tem há quase 2 anos. Ela tem quase 2 anos, né? A gente tem ela um pouquinho menos de tempo. A Noa, ela veio como macho e desde o início, né? O nome dela era Noa Teodoro. E aí, com o tempo, ela foi pedindo galo. Mandei mensagem pro criador, falei, olha, ela tá pedindo galo, será que é realmente o macho? E daí ela me explicou que alguns machos, fêmeas, não importa, podem ter esse comportamento. Como pode ter fêmea que canta, como pode ter macho que não canta. Isso varia muita coisa, varia genética, varia ambiente, estresse, bem-estar, nossa, varia muita coisa. Idade também, no caso da silvestre, que tem a coloração da pena. Então, hoje em dia, com a experiência que eu tenho, eu te digo, pra saber sexo, sexagem. Vale a pena, vale muito a pena, você tem 100% de certeza, acaba com aquela dúvida. E essas variantes, né? Mas, apesar disso, se for uma ave silvestre, depois da fase adulta, né, ali logo na fase adulta, entre a primeira e segunda, acho que a segunda é mais segura, troca de pena, então a muda de pena ali. Elas apresentam listras, as fêmeas na cauda, mas também já vi macho com essas listras, então, como eu falei, varia muito. As fêmeas têm a cara mais apagada, e os machos têm a cara bem amarelinha ali. Então, é uma característica, mas também pode variar. Lógico que a maioria deles apresentam esse dimorfismo, mas tudo se varia, como cara branca, o macho tem uma cara de uma cor, a fêmea tem mais claro, mais escuro. Varia muito, então, realmente, um conselho que eu te dou é faça a sexagem. É a melhor coisa que você pode fazer, seja você sendo criador, seja só para pet. Faça a sexagem, que assim você consegue conhecer melhor a sua ave, ver do que ela mais precisa, até porque as fêmeas, como a maioria das pessoas sabem, elas botam mesmo não sendo galadas, então elas precisam de vitaminas específicas, de uma alimentação específica na época de postura, para evitar ali de um ovo com a casca mole, com ovo preso na cloaca. Então, essas coisas devem ser levadas em consideração. Então, é importante sim saber o sexo da sua ave, mesmo que você não vá fazer casal, mesmo que você não vá reproduzir. É muito importante. Eu vou fazer a última pergunta, que o vídeo já tá bem longo. O Felipe Fabian perguntou: como aproximar o casal? Bom, aí a gente entra de novo na questão calopsita são criaturas extremamente difíceis. Se o casal for para ser formado, ele vai se formar, você querendo ou não. Se não é para formar, não vai formar, não adianta. Conheço pessoas que tentam formar casal entre uma fêmea e um macho, logicamente, há, sei lá, 5 anos, e eles brigam a fêmea nunca deixou o macho subir em cima dela,
e vice-versa, só brigam, não reproduzem, não têm filhotes e os dois sexados sabem que é uma fêmea e um macho. Então varia muito. Se você quer aproximar duas aves, independente se seja para formar casal, se seja para só conviver na mesma gaiola, no mesmo viveiro, o que você pode fazer? A ave nova chegou ou você tem ela em outro cômodo, você aproxima as gaiolas. Então, primeiramente, você vai aproximar essas aves, não um contato direto, você vai apenas aproximar as gaiolas. Vai deixar ali. Então, eu coloco minhas aves para tomar sol das 7 da manhã às 8 da manhã. Então, coloca as duas gaiolas uma próxima à outra para elas escutarem o som uma da outra, para elas verem e se acostumarem com aquela ideia, sabe? Depois disso, você pode começar a soltar as aves no mesmo cômodo. Então, se são aves mansas, que é o que eu aconselho, você sempre amansar as suas aves. Pega um cômodo fechado, com janela fechada, porta fechada, que não tenha nada que eles possam se machucar. Abre as duas gaiolas, uma em cada lado do cômodo, e deixa elas que saiam, deixa elas que se interajam. Uma hora ou outra, uma vai entrar na gaiola da outra, ou vão se encontrar, coloca uma comida entre as duas gaiolas, um potinho de ração, de semente, de fruta, alguma coisa. Mas ainda não vai deixar as duas juntas. Então, repete isso por uns 5, 6 dias, sabe? É um processo demorado, não vamos arriscar ter uma briga feia durante a noite que você não possa estar olhando e separando. Após essa adaptação, se você vê que uma entra dentro da gaiola da outra pra dormir, já estão, tipo, você colocou ele no cômodo, uma sai da gaiola, entra na gaiola da outra e fica ali 30 minutos, 1 hora dentro da gaiola, sem brigar, sem nenhum atrito, vivendo ali super bem, aí você pode juntar. Então, aí as duas aves já se conhecem, já tem segurança uma com a outra, e você pode deixar elas na mesma gaiola se esse é seu intuito. Quando vai formar um casal? Quando a fêmea deixar. Sempre assim, quando a fêmea pedir gala e o macho também tiver afim, porque não basta só a fêmea querer, os dois vão formar casal. Passou... Laís, passou 1 ano e minhas aves ainda não... A fêmea pede gala, mas o macho não sobe em cima dela. Não vai formar casal. Você pode fazer uma readaptação, se seu intuito é reproduzir, trazer um outro macho ou trazer uma nova fêmea e tentar formar um casal. Mas é algo complicado, depende muito. A gente teve a sorte aqui da fêmea da Noah e do Bento formar casal, logo que se conheceram. Então ele veio filhote, ela já pediu galo, tipo, um dia depois dele estar aqui. Então eu falo que foi amor à primeira vista. Mas varia muito, sabe? É algo bem complicado de ser visto. Você pode ficar anos tentando e eles não vão formar casal. Porque é como a gente, né? A gente só vai ter um relacionamento com alguém, namorar com alguém, casar com alguém, se a gente tiver 100% de afeto àquela pessoa. E a calopsita, no caso, é o mesmo jeito, né? É engraçado pensar assim, se a gente for ver os outros animais, principalmente mamíferos, como cachorro. Como é diferente, né? Como tudo, tipo, pro cachorro vamos reproduzir e acabou, e pras aves não, ela tem que encontrar o parceiro certo, o parceiro ideal pra ela. Mas com calma tudo dá certo. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo, logo vem a parte 2. E é isso aí, qualquer coisa me mandem uma mensagem lá no Instagram, que a gente tem um contato um pouquinho mais direto. Tirar mais dúvidas, mandar mais perguntas, eu sempre tô perguntando quais são as dúvidas de vocês por lá. É isso, pessoal. Tchau, até a próxima!